Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de eletromagnetismo do livro do Reiki, capítulo 2, exercício número 7. Vamos à enunciada. Uma carga pontual de 2 microcoulomb está posicionada em A435 no espaço livre. Encontre E de Rho, E de Φ e E de Z em P, 8, 12 e 2. Bom, para resolver o exercício, vamos fazer uma representação aqui para melhor entendimento. Então, eu tenho uma carga aqui, tá? Carga pontual positiva. Aí, essa carga aqui tem 2 microcoulomb de intensidade e está num ponto A, no espaço livre. Ele quer saber qual é as componentes E de Rho, E de Φ e E de Z, ou seja, as componentes do campo elétrico nas coordenadas aí cilíndricas, tá? Então, aqui está o ponto A, vou colocar o ponto P aqui para representar. Então, eu vou pegar aqui, ó, vai ter uma distância em linha reta. Como é uma carga positiva, vai gerar um campo repulsivo, tá? É só uma representação, não estou colocando os pontos exatamente onde eles estão no espaço, tá? É só para entendimento, ficar mais fácil de resolver, para a gente desenvolver a fórmula correta. Desse ponto A até chegar ao ponto P, a gente tem um vetor, e esse vetor é chamado de vetor R, que eu também posso dizer que é o vetor que vai de A até P, tá? Então, com esse vetor é que a gente vai poder calcular. Por quê? Porque o campo elétrico depende da distância. Então, a gente tem que o campo elétrico é uma constante K, uma carga Q, dividido pelo módulo da distância ao quadrado, vezes um versor R. Essa é a equação do campo elétrico, tá? Primeiramente, vamos calcular em coordenadas cartesianas e depois vamos transformar o campo em cartesiano para as coordenadas cilíndricas. Então, vamos começar aqui achando o vetor para poder achar o versor e também o seu módulo. Então, achando o vetor R. O vetor R vai ser AP, ou seja, é o ponto final menos o inicial. O ponto P tem coordenadas de 8, 12 e 2. 8, 12 e 2. Menos o ponto A tem coordenadas 4, 3 e 5. 4, 3 e 5. Então, as coordenadas do vetor R vai ficar 8 menos 4, 4. 12 menos 3, 9. 2 menos 5, menos 3. Essas são as coordenadas do vetor R, coordenadas cartesianas. O módulo de R vai ser dado por 4 ao quadrado, 9, que não precisa de parênteses, 9 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Não vai dar em raiz exata, eu vou deixar aqui o valor ali dentro, raiz de 106, tá? Com isso daqui, a gente pode achar o versor, né? Aqui é o módulo, a gente vai levar ao quadrado. E o versor, quem é o versor? Versor é o vetor dividido pelo módulo. Então, a gente pega o vetor, que é 4, 9 e menos 3, e divide pelo módulo, que é raiz de 106. Então, a gente substitui agora as informações aqui no campo elétrico e calcula ele em coordenadas cartesianas. Então, vai ficar assim. Constante K, ela tem o valor aí de 8,99 vezes 10 a nona, unidades do SI, tá? A carga é 2 microcoulomb, lembrando que micro é um prefixo do SI, vale 10 a menos 6, então fica 2 vezes 10 a menos 6 é a carga, para ficar no SI, dividido pela distância ao quadrado. A distância, o módulo é raiz de 106. Se a gente colocar ao quadrado, fica só o que está dentro, 106. Tá? Mas eu vou escrever aqui para vocês não confundirem. Então, aqui é a raiz de 106, que vai ficar ao quadrado.
vezes o versor. Agora eu vou escrever ele aqui em função das componentes, a x, a y e a z. Aqui em Eletromag a gente não usa o IJK, a gente usa o AX, o AY e o AZ, porque também a gente utiliza muito outras coordenadas, que aí a gente vai usar o ARRO, o AFI e o AZ, tá? E assim também tem as coordenadas esféricas. Então aqui vai ficar 4AX, então vou escrever assim, ó, 4AX, que é o vetor na direção positiva de x, aí 9AY, 9AY menos 3AZ, dividido pelo módulo, que é raiz de 106. Raiz de 106. Agora, a gente faz a conta tudo com o que está fora e vai distribuir aqui para cada termo. E vamos achar o E em componentes aí cartesianas. Então, a gente vai achar 65,9 AX, aí a gente vai ter mais 148,275 AY e menos 49,425 AZ, tá? Na unidade aí de volt por metro, que é a unidade utilizada aí na condição de eletromag, tá? Poderia ser na unidade também de Newton por Coulomb, tá? Geralmente mais em física utiliza Newton por Coulomb, eletromag geralmente aparece mais em volt por metro, mas é a mesma unidade aí para o campo elétrico, tá? Fazendo análise dimensional a gente chega na mesma. Agora a gente tem que transformar esse E nessas componentes. Agora o que a gente vou explicar para vocês como que transforma nessa componente, tá? A gente vai pegar lá, para calcular E, primeiro vou fazer de forma genérica para não ficar precisando escrever tantos números. Então vamos colocar esse termo aqui é EX, tá? Então a gente vai falar uma componente X na direção de X, aí essa componente é EY, então EY vezes AY e essa componente EZ mais EZ em AZ, tá? Então, esse aí é o vetor E. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, para achar E, ρ, tá? Que é a coordenada aqui, a gente vai fazer o vetor E escalar com o versor a ρ. Então, como que vai ficar? Vai ficar Eρ é igual a EX, AX, EY, AY, mais VZ, AZ, tá? Escalar com a ρ. Quem que vai ser o ρ? O próprio a ρ, tá? Agora a gente tem que fazer aí os produtos escalar. Agora tem que saber aí o produto escalar. Quando eu vou fazendo o produto escalar, vou colocar a tabelinha aí para vocês ir acompanhando. Tem que decorar aí, tá? Quais são os produtos escalares entre as coordenadas diferentes, tá? Então aqui eu tenho AX escalar com a ρ. AX com a ρ vai dar o cosseno do ângulo φ. Aí a gente tem, então vai ficar com o termo EX, aqui esse termo vezes esse dá cosseno φ. Então vai ficar EX vezes o cosseno de φ. Aí eu tenho AY escalar com a ρ dá o seno do ângulo φ. Então vai sobrar mais EY vezes o seno de φ. E o produto escalar entre AZ e a ρ dá zero. Então a componente ρ é EX cosseno φ e Y seno φ. Ah, é sempre isso daqui? É sempre isso daqui. Pega um vetor, produto escalar dele vezes ele, vai ser sempre isso. Posso decorar isso aqui? Pode, mas eu queria mostrar para vocês da onde vem, tá? Importante saber da onde vem aí, que fica mais fácil de entender e de lembrar. Agora a gente tem quem que vai ser Φ. Similarmente com isso vai ser o vetor E escalar com o versor AΦ. Então a gente vai pegar lá. A componente EΦ vai ser
EX, AX, mais EY, AY, mais EZ, AZ, escalar com AφI. Então, a gente vai ter lá que EφI vai ser igual. Agora, ó, produto escalar AX com AφI dá menos o seno de φ, tá aí na tabela. AY com AφI dá mais o cosseno de φ. E AZ com AφI dá zero. Então, aqui a gente tem EX com menos seno, então vai ficar menos, aí o EX seno de φ, aqui vai ficar o EY cosseno de φ, mais EY cosseno de φ. Essa é a componente EφI. E a componente EZ, similarmente, vai ser o E escalar com AZ. Então, a gente tem que EZ vai ser EX, AX, mais EY, AY, mais EZ, AZ, escalar com AZ. Então, a gente tem, ó, produto escalar AX com AZ, X e Z formam 90 graus, por isso que dá zero. Aqui também, né? Dá zero porque o ângulo φ e o eixo Z, isso aqui está no plano XY, isso aqui está no plano XY. Então, quando faz o produto escalar com Z, que está 90 graus, o produto escalar dá zero. A mesma coisa aqui, ó, X e Z formam 90 graus, então o produto escalar dá zero. Y e Z formam 90 graus, dá zero. E Z com Z dá 1. Então, vai sobrar só EZ, EZ vezes 1. Então, o EZ é o próprio EZ, que é a condição lá, tá? Agora, o que a gente precisa? Ó, a gente já determinou EX, EY e EZ, certo? Agora, a gente precisa determinar o φ para a gente saber calcular isso daqui, tá? Ah, e como que eu acho esse φ? Ele quer calcular no ponto P. Então, é o ponto P que está determinando o φ, tá? E determinando um raio. Então, a gente vai converter o ponto P, que tem 8, 12 e 2, que é a coordenada x, y e z, a gente vai achar aí as coordenadas. Tá? Como que eu converto coordenadas cartesianas em cilíndricos? Se eu quisesse achar o raio, o ρ é dado pela raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Ou seja, seria a raiz quadrada de 8 quadrado mais 12 ao quadrado. Esse seria o valor de ρ, que eu não preciso, não sei aí o valor. Quem está assistindo o vídeo aí, ó, a gente não vai precisar do valor, mas quero ver quem calcula aí e deixa aí nos comentários o valor do ρ, só para eu saber quem assistiu o vídeo, tá bom? E o φ? O φ eu acho pelo arquitangente da componente y sobre x. Então, φ é o arquitangente aí de y sobre x. Quem é o y? Opa, o y é o 12 e o x o 8. Tá? Com isso aqui a gente também calcula o ângulo. Tá? Quanto que dá o ângulo? Fica aí para vocês, quero ver quem calcula e coloca nos comentários aí o ângulo, tá? E aí, vamos continuar e achar os termos que a gente tem. Quem que vai ser? Calculando aí, errou vai ser quem? Aqui, EX cosseno de φ, EX é 65,9 vezes aí o cosseno de φ, o cosseno do ângulo que vocês calcularam aqui, quero ver quem vai comentar, hein? 65,9 mais o EY mais 148,275 vezes aí o seno de φ, o seno do ângulo que vocês calcularam. Então, calculando aí o erro, a gente calcula, o erro vai dar 159,9 aí na unidade de volt metro. O Eφ é menos EX, é menos 65,9 vezes o seno de φ
Aí, mais o EY, 148,275, vezes o cosseno de φ, tá? E aí, calculando, a gente vai achar um Eφ no valor de 27,4 na unidade de volt por metro. E EZ é igual a EZ, que é menos 49,4 em volt por metro. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like e eu vou aguardar você em um próximo exercício. Se não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva agora. Até mais.